Todo mundo tem alguma espécie de divertimento, né? Um dos meus é ler mangás. Pra surpresa de acho que ninguém, né? Eu gosto de coisas japonesas, né? De entretenimento, mangá, anime e tudo mais. Atualmente eu dei uma abandonada legal nos animes e me foquei bem mais nos mangás. Sabendo disso, eu quero introduzir para vocês uma pequena separaçãozinha que creio que a maioria já conhece, mas que são seinens e shounens. Shounen são obras mangás feitas para, na maioria dos casos, adolescentes. E seinens, bem, o vídeo de hoje é sobre um, né? Atualmente eu comecei a minha jornada lendo seinens, né? Que começou com Dorohedoro, que eu creio que é um seinen, até onde eu saiba é um seinen. Depois eu fui para Monster, que provavelmente é a melhor coisa que eu já li em toda a minha vida. E em seguida eu fui para Vagabond. Em Vagabond, a gente tem a história de Musashi Miyamoto, o samurai mais conhecido do Japão. Mas não é dele que eu vou falar hoje. Eu não vou falar do personagem, da persona Musashi, aquele que é aclamado e é o foco de toda a obra. Eu vou falar de um personagem secundário, que está desde o começo, foi um dos primeiros a ser introduzido. A fanbase costumou odiar ele bastante, assim como sua mãe, mas eu vi um certo brilho nesse personagem. Eu vi que ele é um pouco mais humano que os outros. E é isso. Seinen são essas obras um pouco mais diferenciadas, elas são feitas para adultos, né? Na maioria do caso, para adultos ou para jovens adultos. E por isso elas têm um apelo um pouco diferente dos shounens. Elas geralmente são mais filosóficas, tem mais sangue, tem menos censura e por aí vai. Bom, sabendo disso, vamos começar o nosso vídeo, né? Eu vou falar sobre o melhor amigo de infância de Musashi Miyamoto, Matahashi. Enquanto eu tava editando, eu notei que eu troquei muito o nome do Musashi e do Takezo, que no caso são a mesma pessoa. Então saibam que quando eu estiver falando de Musashi e Takezo, eu tô falando da mesma pessoa, só que Musashi e Takezo depois que foi expulso do vilarejo teve que mudar de nome. É só isso. Então eu espero a compreensão de vocês e continue com o vídeo, porque ele já tá longo demais, né? Matahashi é um amigo de infância de Musashi Miyamoto. Na época, Musashi ainda não tinha esse nome quando eles se conheceram. Quando eles se conheceram, ele se chamava Takezo e Matahashi era seu único amigo. Porque Musashi era conhecido como uma criança demoníaca, uma criança selvagem, que já tinha matado outros homens e mesmo assim, Matahashi sempre se manteve perto dele. Não só Matahashi, também teve Otsu, uma pessoa em comum entre os dois, que vai ser bem importante para toda essa história. Também tem a sua mãe. A mãe dele, na verdade, não é sua mãe biológica. Matahashi é filho de um homem que era de uma família considerável daquele vilarejo, como se fossem os mais poderosos, mas ele não é filho da mulher legítima dele, sim de uma amante. Quando o pai dele morreu, a mãe dele foi até a amante e implorou, exigiu que ela entregasse o filho para que ela fosse cuidar. E a partir dali, ela devotou completamente sua vida à criação de Matahashi. Até mesmo por isso que ela é meio negacionista quando alguém tenta colocar em mesa, né, os defeitos do personagem, que vão ser bem expressivos daqui pra frente. E bem, daqui pra frente vão ter alguns spoilers, né, sobre a história do personagem, mas esse é o tipo de coisa óbvia quando se pensa num vídeo que quer comentar sobre o porquê daquele personagem existir, da sua essência e da sua mensagem final. Eu não vou realmente contar a história dele e tudo que aconteceu ponto por ponto, mas é muito importante citar aqui que vão ter sim informações que podem acabar, como é que eu posso dizer, prejudicando você se você não tiver lido Vagabond ainda. Por isso que eu recomendo a leitura da obra. Mas se você quiser continuar, vamos lá. Matahashi, em tese, deveria ter uma vida fácil.
Seu pai era um homem poderoso, a sua mãe era uma mulher que herdou todo o poder do pai dele na vila. Ele deveria ser um herdeiro, ele tinha uma noiva boa, mas ele decidiu seguir por um caminho incerto, o caminho da grandeza e da fama, por meio da espada, por meio da guerra. Matahashi, ele influenciou seu amigo aí, amigo esse que já tinha sim uma veia mais virada à violência, por isso que ele acabou o convencendo e os dois foram seguir naquele caminho, mas Matahashi não conseguiu se manter no caminho. Ele traiu Otsu, sua noiva, ele foi embora com outra mulher, ele seguiu por um caminho covarde, abandonando Takezo para trás, e fazendo isso, ele acabou abrindo mão do seu melhor amigo, né? Porque acreditava ele que Takezo tinha morrido na luta, que ele o abandonou. Mais pra frente ele viu que não. A vida que ele teve com aquela mulher que ele acabou seguindo, né? Acabou fugindo com ela, não foi muito boa. Ele foi um homem bêbado que não conseguia colocar dinheiro dentro de casa e tinha que ver a sua mulher, né? Por mais que os dois não fossem casados ou coisa assim, se entregando aos outros homens, porque essa era a maneira que ela tinha de conseguir dinheiro, de conseguir se manter viva. Inclusive, ela mesma dá uma lição de moral nele, dizendo que ela só tá naquelas condições porque ele não consegue fazer o seu papel de homem. Ela que tá colocando comida na casa. Ele falhou em muitos momentos da vida, e não foi só naquilo. Mais à frente, ele se deparou com um homem morto, pegando o pergaminho que ele carregava e vendo que lá havia um nome, Sasaki Kojiro, e que aquele pergaminho era uma espécie de certificado dizendo que o dono dele era sim um graduado espadachim. Ele, sabendo que sua vida atual era uma miséria, que ele não conseguia chegar a ponto nenhum a partir dali, e também sendo basicamente expulso de sua casa por um conflito que acabou caindo nas costas dele, ele decidiu pegar aquele nome e seguir para frente com ele, se fingindo de Sasaki Kojiro e a partir dali criando uma vida postiça. A vida postiça de Matahashi foi agradável, pelo menos enquanto durou. Ele conseguiu se fingir de Sasaki, vendo que o homem tinha sim uma fama muito boa, e por muito tempo ele foi usufruindo disso, se fingindo de nobre e por aí vai. Até que chegaram momentos que, por exemplo, acabaram descobrindo. Ele não era o verdadeiro Sasaki. E uma coisa que ajudou muito nisso é que o verdadeiro Sasaki, que ele acreditava ser aquele homem que tinha morrido, mas não foi o caso, era um homem surdo-mudo. Ele não era surdo-mudo. E conforme os feitos fossem trazendo cada vez mais fama ao verdadeiro Sasaki, as suas características iam ficando cada vez mais à tona. Sabendo disso, bem, um momento ou outro iam acabar descobrindo que ele era só uma farsa. Matahashi tentou se manter nesse caminho de mentiras. Ele inventava não só para as pessoas ao seu redor, como para si mesmo, que talvez aquilo lhe conseguisse o levar à grandiosidade. Ele enganou muitas pessoas, enganou sua mãe, fazendo ela acreditar que sim, ele realmente era Sasaki Kojiro. Ele acabou causando problemas, como seu tio, que acabou morrendo no conflito por tomar as dores do sobrinho, por tentar ajudá-lo. E mais à frente ele acabou se afundando cada vez mais e mais nessa ideologia esquisita dele, que ele pensava que sim, talvez se ele se esforçasse, ele fosse conseguir derrotar Musashi. Ele pensava que seu amigo Takezo estava cada vez mais próximo do apogeu, enquanto ele estava entrando nesse turbilhão, nesse pequeno fracasso que foi levando a cada vez outro maior, maior e maior. Matahashi não era uma pessoa sem talento. Em um conflito, logo depois da Batalha de Sekigahara, que foi a que ele foi participar junto de Takezo, ele conseguiu dar cabo de 4 homens. Mais à frente na sua história, mesmo sem ter treinado por muito tempo, ainda se fingindo de Sasaki, ele conseguiu matar um homem. Tudo bem que foram todos pessoas de baixo calão, de baixa força, mas ainda assim para uma pessoa que há muito tempo sequer treinava, são feitos consideráveis. O problema do personagem é que faltava para ele justamente o motivo do porquê continuar lutando. Ele apenas tinha sonhos, mas ele sempre desistia no começo, sempre tentava seguir por um caminho mais fácil, mas esse caminho mais fácil não gerava os frutos necessários, não os que ele desejava para sua vida, para os sonhos que ele tinha. Quando falamos de Matahashi, falamos de um personagem humano. Ele não é uma fera que derrota 70 homens. Ele não é um monge que, com sua aura, consegue afastar todos. Ele é um homem falho, extremamente falho, assim como vários outros que existem em nosso mundo.
Isso não tira dele, claro, nenhum peso das suas atitudes. Inclusive, ele se martiriza por muito tempo. Ele pagou o preço que devia pagar por ter abandonado sua mulher, por ter abandonado sua vida. Mas, afinal de contas, até quando aquela vida era uma vida verdadeira? Ele, afinal de contas, ainda era um filho ilegítimo. Ele apenas deu sorte da mulher de seu pai não ter conseguido dar à luz a ninguém. Então, ele acabou sendo adotado. A sua mulher, a sua noiva, ela na verdade não o amava. O que Otsu sentia de atraente em Matahashi era a proximidade dele com Takezo. Na verdade, ela era muito mais próxima do segundo dito. Inclusive, o próprio Matahashi assume em um certo momento que ele sempre soube daquilo, que Otsu era uma pessoa que se contia, escondia seus próprios sentimentos para tentar seguir um caminho mais agradável. No final das contas, até ele sabia que o amor que ela sentia por ele era só uma ilusão, de que aquela vida que ele estava tendo não seria agradável, nem justa e nem verdadeira. Quem sabe saber disso foi o que o fez entrar nesse turbilhão, de acreditar que talvez ele tivesse que ir buscar um outro tipo de vida, algo mais grandioso além daquilo, mas no final das contas ele acabou se perdendo no próprio turbilhão de mentiras, de fracasso, de sempre correr atrás do mesmo erro. Ele continuou mentindo seu nome até o último momento, mesmo depois que descobriram que ele não era Sasaki, ele inventou outros sobrenomes, todos derivados do próprio Sasaki, sempre usando o nome Sasaki. Sasaki Kojiro, Sasaki Matahashi. Ele sempre mentiu, e mesmo assim ele ainda sonhava em talvez em algum momento se consertar. O mangá de Vagabond não possui um final dito mesmo. Tudo que a gente conhece sobre ele, no final das contas, foi algumas coisas feitas na exposição de arte. Mas, mesmo assim, a gente tem algumas coisas pendentes, como, por exemplo, não sabermos se Matahashi realmente devolveu o pergaminho para Sasaki. Mas uma coisa que essa rota final de Vagabond nos mostrou foi que, pelo menos, o sonho dele não foi completamente em vão. Ele conseguiu se consertar no final, ele conseguiu fazer algo grandioso, mesmo que a sua grandiosidade se limite a contar sobre a grandiosidade alheia. Ele ainda é um contador de histórias, ele ainda é a fonte mais viável daquela lenda. Ele ainda inspirou um garoto, ele ainda contava para multidões o que seu amigo de infância fez. No final das contas, Matahashi seguiu um caminho tortuoso. Ele se perdeu várias vezes, ele mentiu para si próprio, para as pessoas perto. Ele com certeza não seguiu um caminho bom, mas no fim da sua vida ele parecia satisfeito, pelo menos ali, ao que tudo indica. Ele estava apenas contando a verdade para todo mundo que passava naquela ponte. No final das contas, essa história é sobre um fracasso, um homem que falhou em seu plano primário. Ele deixou de ser um guerreiro grandioso como ele sonhava ser e se tornou só um contador de histórias numa ponte. Mesmo assim, a sua idade já mostrava que ele tinha evoluído. Matahashi começa como um garoto imaturo e termina como um homem que talvez só tenha aceitado que, bem, ele não precisava ser aquele guerreiro. Ele nem sempre tentou ser. Ele só tinha o sonho, mas não se esforçava o suficiente. Ele era uma pessoa, afinal. Esse personagem possui um brilho que boa parte dos outros de Vagabond não possuem. A humanidade em si. Ele é bem mais frágil do que os outros, ele erra muito mais do que os outros. Ele não tem habilidades grandiosas e extremas. Ele tem o seu talento, mas ele não o evolui a mais do que só um talento. No final das contas, vemos aqui um homem que cometeu muitos erros, se arrependeu de cada um, mas ele não podia mudar o passado, ele não podia voltar atrás. Então, o que restava era continuar em frente, mas mesmo assim ele era apegado naquilo que ele tinha, naquilo que ele deixou para trás. Ele tentava de todas as formas se redimir, criar um novo nome, seguir uma nova história, quando no final das contas tudo que ele precisava fazer era se aceitar, entender que ele era Rony Den Matahashi e que ele não precisava ser outra pessoa. Ele só precisava ser ele, contar o que sabia e viver uma vida simples. E foi assim que ele terminou, como um idoso sentado numa ponte, fazendo discursos que inspiraram um garoto e que nunca deixaram a lembrança e a história do seu melhor amigo morrer. Esse é Rony Den Matahashi.